Lígia Dias Fonseca é advogada, mas também tem um presidente em casa. Temos conhecimento que Jorge Castro Fonseca esteve impedido de exercer o voto antecipado, mas finalmente o Tribunal da Comarca da Praia dá um comando para que o voto antecipado dele fosse aceite. A Comissão Nacional de Eleições tem divulgado há alguns dias que militares, jornalistas e outras classes profissionais podem exercer o voto antecipadamente. Militares, presos, doentes acamados. Nós entendemos que um cidadão que por razões profissionais ou por outras razões relevantes não possa estar presente no seu local de voto, não pode ficar impedido de votar, uma vez que nós temos o Instituto do Voto Antecipado. É verdade que no Código Eleitoral o voto antecipado está determinado para certas categorias profissionais. Não faz sentido porque todas as profissões ou todas as pessoas podem ter uma razão importante, fundamental, que não lhes permita estar no seu lugar de voto e que isso iria impedir de exercerem este direito fundamental. Então, estamos em face de uma situação em que é preciso um alinhamento entre a determinação da Comissão Nacional de Eleições, as câmaras municipais que recebem os pedidos para o exercício do voto antecipado. É preciso que haja um alinhamento, porque senão os cidadãos que estão informados podem resolver o problema, mas há outros que não, e não podem exercer o dever de cidadania. Eu penso que foi a primeira vez que esta questão foi suscitada a nível de uma instância judicial. Eu tomei conhecimento, portanto, que o eleitor Jorge Carlos de Almeida Fonseca apresentou o seu pedido de voto antecipado dentro do prazo legal. Quem pretendesse exercer o voto antecipado teria que solicitar. Ele solicitou, apresentando os documentos que a lei exige, e justificando porque é que não podia. No caso concreto, ele tem uma conferência internacional em que vai falar na qualidade de antigo Presidente da República de Cabo Verde e, portanto, nós entendemos que era uma situação que devia ser compreendida pelo voto antecipado. E fizemos o pedido. Com a aplicação da lei, do artigo 213 do Código Eleitoral, pelo facto de não constar naquele elenco de profissões que estão definidas no artigo 213 do Código Eleitoral, o Presidente da Câmara rejeitou o pedido de voto antecipado. A lei prevê, o próprio Código Eleitoral, no artigo 214, que sendo rejeitado, o eleitor deve reclamar. A reclamação é para o próprio órgão. Portanto, ele reclamou, invocando o princípio da igualdade, dizendo que assim como um jornalista, como um médico, como o seu segurança, por exemplo, o segurança de Jorge Carlos de Almeida Fonseca tem direito a um voto antecipado por ir acompanhar Jorge Carlos de Almeida Fonseca na viagem e o próprio não tem. Isto é uma violação do princípio da igualdade. E, por outro lado, também invocamos o princípio da participação política previsto no artigo 55 da Constituição. O Presidente da Câmara indeferiu a reclamação, invocando que, no elenco do artigo 213 do Código Eleitoral, não está previsto as situações invocadas, designadamente do ex-Presidente da República. E indeferiu. E conforme permite a lei, também pode-se recorrer para o Tribunal Judicial. E então foi o que nós fizemos. Recorremos para o Tribunal Judicial e o Tribunal Judicial, precisamente fazendo recurso ao princípio da igualdade, ao princípio da participação política, sustentando-se na jurisprudência existente, designadamente o Tribunal Constitucional, considerou que o artigo 213 deve ser interpretado conforme a Constituição. Isto é, devem poder exercer o voto antecipado todos os cidadãos que, por alguma razão fora do seu controle, não possam estar presentes no dia das eleições. Eu, como advogada, se eu tenho um julgamento na segunda-feira, dia 2, noutra ilha, e tenho de viajar no dia 1, então eu não posso exercer o voto
porque não estou cá no dia 1. Mas se o senhor jornalista Júlio Vera Cruz for destacado para fazer uma cobertura fora do local onde tem de exercer o seu voto, já tem direito a votar. Então, por que é que eu, como advogada, tenho menos direitos que o jornalista no exercício da sua profissão? Ou imaginemos o caso de o nosso Presidente da República estar em viagem, numa missão, no exercício das suas funções, não poder estar presente para votar. Então o Presidente da República, que está a representar o país, podia estar a representar o país em algum sítio, não vota, e os seguranças que o acompanham têm direito a pedir o voto antecipado. Porque são militares. Ou o Código Eleitoral tem de ser revisto, ou a própria CNE tem de assumir que alguma coisa está alterada. O Código precisa de ser revisto, porque enquanto o juiz pode tomar esta decisão e fazer a apreciação da constitucionalidade e decidir que a interpretação taxativa não deve ser feita porque viola princípios constitucionais fundamentais, entende-se que a administração não tem esse poder. E por isso, nesta matéria, é fundamental fazer-se imediatamente uma revisão do Código Eleitoral, desta matéria e de muitas outras. E digo-lhe uma coisa, neste processo em que eu estive a assessorar, eu reparei que, assim como Jorge Carlos Fonseca fez este pedido, mais 5 ou 6 outros eleitores fizeram o mesmo pedido e foi rejeitado. Mas nenhum deles apresentou reclamação, porque estes prazos no contencioso eleitoral são muito curtos. Nós temos que fazer as coisas imediatamente. E provavelmente estes outros eleitores não sabiam desta possibilidade de reclamarem e depois de recorrerem judicialmente. E, portanto, ficaram prejudicados. Ora, não é possível estarmos num sistema em que as pessoas ficam prejudicadas do exercício de direitos fundamentais por desconhecimento. Talvez devesse ser obrigatório, e esta também é uma falha do Código Eleitoral, que os pedidos que sejam rejeitados, os eleitores deviam ser obrigatoriamente notificados e na notificação devia constar que podem fazer a reclamação. E nada disto está previsto na lei e não é feito. Por exemplo, até eu que conheço a lei, podia ter sido prejudicada, porque faltavam para aí 15 minutos antes do fim do prazo, quando uma pessoa nos informa, olha, eu vi no edital que o nome de Jorge Carlos de Almeida Fonseca para o voto antecipado foi rejeitado. Eu tive 5 minutos para pegar no carro, encontrar-me com Jorge Carlos Fonseca nos passos do Conselho e fazermos lá em 5 minutos a reclamação. Porque se não tivéssemos feito esta reclamação, também não podíamos ir para o Tribunal da Comarca. Há aqui falhas graves, que afetam profundamente o exercício do direito ao voto. Tem de ser corrigido. Eu queria colocar-lhe a seguinte questão. Enquanto o Código Eleitoral não é revisto, como contornar o problema? A CNE pode modificar as suas instruções? Eu penso que é mais correto que as pessoas utilizem estas vias da reclamação, porque a CNE não pode alterar as regras do Código Eleitoral. Ela tem que cumprir rigorosamente as regras do Código Eleitoral. De maneira, a CNE não andam mal, as câmaras municipais não andam mal nesse sentido, depende agora do expediente de cada cidadão. Ou então que haja, não existindo a revisão do Código Eleitoral para resolver esse problema, que haja alguma iniciativa de uma entidade qualquer para suscitar a intervenção do Tribunal Constitucional. Por exemplo, as entidades que têm legitimidade, o Provedor da Justiça, o Procurador-Geral da República, o Presidente da República, são entidades que podem requerer a fiscalização abstrata sucessiva desta norma, de modo em que se obtenha o entendimento, aí agora o Tribunal Constitucional irá decidir se a norma tal e qual como está é inconstitucional e deve ser interpretada de forma diferente,
ou qualquer outro entendimento. Portanto, é importante que este pedido de fiscalização seja feito rapidamente, mais a mais considerando a realidade do nosso país. Nós, quando temos uma viagem, nunca sabemos se o nosso voo é alterado, se um voo que está marcado para um dia não é adiado para 2 ou 3 dias. Ou se há uma avaria. Tudo pode acontecer. Agora, um cidadão atento que quer votar, precavê-se e pede o voto antecipado. Agora, quando nós andamos aqui a querer e a incentivar as pessoas a votarem, a dizer que é um dever de cada cidadão, que é um direito que devemos exercer, não podemos não criar as condições para isso. E note-se que nós já temos o sistema do voto antecipado. Portanto, não estamos aqui a criar ou a impor alguma despesa ou alguma diligência ao Estado. Não, ele já existe, o sistema já existe. Prevê desde 1999, quando o Código foi aprovado, que o voto antecipado foi contemplado. Portanto, alargá-lo a todos os cidadãos é a coisa mais normal e vemos que isso está a acontecer em outras paragens. A questão do voto antecipado. A nossa proposta também traz o voto antecipado. Aliás, nós tivemos recentemente uma decisão do Tribunal considerou justificável, por exemplo, um cidadão que exigiu, portanto, quis exercer o seu direito de voto e foi-lhe negado esse direito porque a lei eleitoral tipifica, eu diria, situações em que é permitido o voto antecipado. Senhor Deputado João Batista, o Governo, eu acho que o Grupo Parlamentar do MPD, estamos, para além daquilo que é a proposta do Governo em relação ao voto antecipado, acho que poderemos ir mais longe. Por que não? Aconteceu recentemente em Portugal. Uma semana para votação antecipada. Por que não? Podemos perfeitamente admitir isso. Assim os cidadãos ficariam mais livres, com mais tempo, menos pressão, não é? Para exercício livre do voto. Acho que podemos perfeitamente caminhar neste sentido e da parte do Governo estamos totalmente disponíveis. Aliás, nós quisemos com a nossa proposta até de trabalharmos a questão que tem a ver com o voto mobilidade. O que é voto mobilidade? Nós somos ilhas. Resumir e concluir, já por vou favor. terminar, Sr. Presidente. Nós somos ilhas. Temos gente, o movimento entre ilhas dificulta que a presença da pessoa no dia do voto, na sua mesa, na sua assembleia de voto. Então, por que não caminharmos para voto mobilidade? O maiense que estiver no dia da eleição na praia pode votar na praia e o voto cair na mesa no meio. Por que não? Podemos perfeitamente fazer isso. Então temos é que ter a coragem de verdadeiramente trabalharmos a modernização. Não temos que ter desconfiança. O nosso sistema já deu provas, os cabo-verdianos, os partidos políticos, nós já demos provas que somos maduros. Aceitamos os resultados, mesmo vendo que às vezes os resultados podem até existir alguma coisa, mas respeitamos. As decisões judiciais são respeitadas. Isso é bom para a nossa democracia, para o nosso Estado de Direito. Então, podemos perfeitamente ir um pouco além.